Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé e este é o primeiro programa do ano 2022. E eu quero começar esse programa um pouco diferente. Eu quero começar rendendo graças ao Senhor. Em vez de hoje nós estarmos aqui agradecendo só às pessoas, aos nossos colaboradores, eu quero fazer hoje um programa de gratidão a Deus. Eu te convido para estar comigo, fazendo esse programa e essa oração de gratidão a Deus. Por quê? Porque você atravessou mais um ano. Você está aqui vivo, respirando. Tantas pessoas que no ano de 2021 passaram, já não estão mais conosco, mas você está aqui. Então é momento de agradecer a Deus. E eu quero tomar as palavras do salmista no Salmo 103, que diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista fez esse apelo para ele mesmo. E eu estou fazendo esse apelo hoje para mim. E eu acredito que você deve ter esse mesmo objetivo. De agradecer a Deus por estar vivo, por ter entrado um ano. E que esse ano seja de paz, de saúde, de prosperidade. Que você possa esse ano, se não teve oportunidade o ano passado, de ter um verdadeiro encontro com Cristo. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco com a nossa irmã ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Desejo a você feliz ano novo, com muita saúde, paz e alegria no seu coração e, acima de tudo, a sua salvação. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Boa tarde, estamos aqui no programa Mulheres de Fé, trazendo uma palavra do coração de Deus para você. Vamos lá? E vamos falar sobre a integridade da palavra, vamos falar um pouco da palavra de Deus, né? O que significa integridade? Significa lealdade, verdade, fidelidade, solidariedade, transparência, honestidade. E isso também qualifica uma pessoa de firme e constante. Então, estes são alguns aspectos que eu quero trazer para você da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna, né? Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 40, versículo 8. 40, versículo 8, diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O próprio Jesus falou sobre o poder da palavra de Deus.
precisamos nos apegar à palavra de Deus, sabendo que todas as coisas passam, mas a palavra de Deus, esta não muda, ela é imutável, ela é viva e ela é eficaz, amém? E ela permanece para sempre. A palavra de Deus é o alicerce no qual fundamenta toda a vida cristã. Então, um cristão, ele nunca poderá dispensar o poder que a palavra tem, né? Para isso, ele deve lê-la, ouvi-la e também ele precisa praticá-la. Então, hoje nós vemos muitas pessoas, eu sou da religião tal, mas eu não sou praticante. Eu quero dizer, simplesmente, não é, né? Você não pode ser se você não pratica, né? Então, é necessário ser praticada. Ela tem o poder de revelar o nosso comportamento, a nossa motivação. Isso está lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, 12. Tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Amém? Então, ela revela o nosso comportamento. A palavra, ela nos esquadrinha e ela nos revela a nós mesmos sobre as nossas intenções. Ela revela o que nós temos no nosso coração, quais as nossas vontades, quais os nossos sentimentos, né? A palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Isso está lá em 1 Timóteo 1,15. Deus é fiel, é reto e justo, santo. Logo, a sua palavra não pode ser diferente. A palavra dele, ela é digna de toda aceitação. Ele jurou por ele mesmo. E uma coisa Deus não pode fazer, é que é mentir. Deus, ele é verdadeiro. Deus é a verdade. Deus é a verdade. Amém? E falando sobre Deus é a verdade, a palavra de Deus, que é o próprio Deus, né? Vamos lá em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 17. Eu gosto muito de falar para vocês que vocês tenham à mão a Bíblia, porque vocês vão aprendendo a manusear e sabendo, né, através da leitura de vocês, da Bíblia que vocês possuem em casa, né, que vocês têm, que vocês vão tendo cada vez mais intimidade com a palavra, né, conhecendo cada vez mais. Então, o 17 de João diz: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Deus é a sua palavra. Então, Deus é a verdade. Ela é a própria verdade, né? Ela é viva e eficaz. Está lá em Hebreus 4, 12. Estávamos em Hebreus, a gente acaba manuseando bastante. Hebreus 4,12 diz: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela não é para nós julgarmos os outros. A palavra de Deus, ela é para nós autoanalisarmos, para que nós venhamos a nos conhecer, para que seja revelado a nós a intenção do nosso coração. Eu costumo dizer o seguinte: todos nós, queridos, todos nós precisamos de mudanças, precisamos nos endireitar em alguns aspectos. Quando nós já sabemos onde precisamos nos endireitar, já é mais do que 50% do caminho andado, porque nós sabemos onde estamos errando.
O ruim é quando nós não sabemos onde estamos errando. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de que nós, à medida que nós vamos meditando, na medida que nós vamos lendo, na medida que nós vamos compreendendo a manifestação desta palavra, ela vem nos ensinar, nos exortar e nos colocar no trilho, amém? Deus, querido, não quer, Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai perfeito. E o Pai é um Pai que nos ama, é um Pai que quer que nós venhamos a desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós, sabe? E sabe de uma coisa? Quando nós temos um filho, por mais que nós queiramos presenteá-los, às vezes ainda não é o tempo. E muita gente fica assim, de malzinho de Deus, né? Porque pediu algo e ainda não recebeu. Mas sabe de uma coisa? Sabe que um celular não pode ser dado para uma criança de 3 anos de idade, né? Então a mesma coisa, nós precisamos ter firmeza, conhecer e crendo na palavra, né? Crendo que essa palavra é verdade, crendo que quando nós buscamos essa palavra, Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, e que Deus tem bênçãos para a nossa vida, e que se não foi hoje, vai ser amanhã, mas devemos caminhar confiadamente, crendo que esta palavra, ela é a verdade, crendo que esta palavra, ela é digna de toda aceitação, amém? Então, lá, e ela foi inspirada por Deus, lá em 2 Pedro, vamos aqui, 2 Pedro é aqui no finalzinho, 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. No 21, diz assim: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que esta palavra milenar, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós entendemos que homens de épocas diferentes, homens de nações diferentes, homens que nunca se viram, homens de épocas, né? Profeta Isaías, 600 anos antes da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo, ele já via a Jesus Cristo. Então, esta palavra, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela possui sabedoria transformadora das nossas vidas e transformadora para melhor, porque a própria palavra é vida e ela nos corrige, ela nos levanta. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. É isso que ela diz, ela vai nos edificando a cada momento. Amém? Então, mesmo tendo sido por pessoas diferentes, por línguas diferentes, né? Mesmo assim, se trata do mesmo assunto. O mesmo assunto, sendo coerente, né? Trazendo coerência. Então, tudo que diz, em tudo que ela diz, o autor desta palavra é o Senhor nosso Deus. Amém? Então, esta palavra ela é útil, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É o nosso manual de vida. Sabe quando nós compramos um eletrodoméstico, ou quando compramos um aparelho, né? Então, ele vem com um manual do fabricante. Então eu quero dizer para você que nós temos o manual do fabricante e esse manual é a própria palavra de Deus. Amém? Cada livro desta palavra contém ensinamentos preciosos, né? Se você ainda não leu a palavra, eu sugiro que você comece a lê-la pelo Novo Testamento, que começa com as cartas de Paulo, né? Através
Começa por Atos e depois começa as cartas, né? Romanos, né? Vai sendo destrinchado tudo isso, né? Romanos, Efésios, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios. Então essas cartas você vai ver, né, a profundidade da sabedoria, né? E você também pode ler os evangelhos, onde você vai conhecer o caráter de Deus através da vida de Jesus Cristo. Oh, glória! Jesus Cristo, nunca ninguém chegou para Jesus Cristo, né? Nunca ninguém chegou para Jesus Cristo e pediu algo a Jesus e Jesus mandou embora sem dar. Amém? Aquele que ele se compadecia com as pessoas. Ele se compadecia com as pessoas. Existe um trecho na Bíblia onde Jesus Cristo ele era acompanhado por multidões. E os apóstolos chegam para ele e dizem: Senhor, já é tarde, convém que mande esse povo embora. E quando ele olhou para aquele povo sedento de Deus, ele teve compaixão. E ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Sabe o que é isso, querido? O amor de Deus. O amor de Deus através da vida de Jesus. O próprio Jesus disse isso a Filipe, quando Filipe diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai para que possamos crer. E Jesus diz assim a Filipe: Filipe, estou com vocês há tanto tempo e você diz: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Então eu quero dizer para você nessa tarde maravilhosa que Deus, ele não mata ninguém. Deus, ele não coloca doença em ninguém. Deus não traz prejuízo na vida de ninguém, querido. São as nossas próprias atitudes através do livre-arbítrio que faz isso com as nossas vidas. As tragédias no mundo, né? Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e disse Deus: haja o firmamento. Sabe que em nenhum momento, quando você lê o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o 2, você não vê que Deus criou a tempestade, e Deus criou o maremoto, e Deus criou o furacão. Não, querido, essas ações vieram através da desobediência do homem. Amém? Através da desobediência do homem. Deus criou para mim e para você um paraíso. O paraíso que ele colocou o nome de Éden. Amém? Deus quer para mim e para você fartura. Sabe por quê? Porque naquele mesmo momento em que Jesus se compadeceu daquele povo que estavam ali sentados para ouvir a palavra, famintos por Deus, eles foram alimentados e sobrou 12 cestos. Aleluia! Deus é um Deus de abundância, mas não para que nós sejamos imprudentes com as coisas, porque nesse próprio ensinamento nos mostra que Jesus pediu para guardar nos cestos. Então nós não precisamos sair por aí esbanjando à torta e à direita. Nós precisamos respeitar, né, e entender que nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que é o amor, e ele manifesta esse amor através do Filho dele, que ele mandou para mim e para você. Jesus Cristo, ele foi enviado para todos na terra, sem exceção. A partir do momento que nós conhecemos e a partir do momento que nós temos cada vez mais intimidade com esta palavra, querido, é gratificante saber o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E algo que é real, algo que não foi conto. A vinda de Jesus no mundo transformou toda a humanidade. Ele dividiu o antes de Cristo
para o depois de Cristo. E nós somos filhos e filhos amados. Eu quero dizer para você nessa tarde, não importa, querido, o que você fez, não importa, querida, como você está agindo. Deus, Ele é o teu consolo. Deus é a tua fonte de água viva. Não importa o teu passado, não importa para Deus o que você fez. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que todos os homens pecaram. Todos os homens. Amém? Mas Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei ela foi cumprida. Porque não adianta, querido, eu chegar para vocês e dizer: ah, mas eu nunca fiz isso, eu posso ir para o céu, a minha morada é no céu, porque eu ando dessa forma. Sabe, queridos, eu já estou pecando. Não olhemos para as pessoas e também não olhemos para nós mesmos com condenação. Olhemos para nós mesmos e agradecidos a Deus por nos deixarmos aqui mais um dia. Agradecidos a Deus por estarmos aqui respirando esse ar. Sabe que Deus poderia acabar com a humanidade simplesmente eliminando o oxigênio? Não duraríamos muito, querido. Mas Deus é um Deus de aliança. E quando nós vamos no Velho Testamento, até o Novo Testamento, nós vemos um Deus de aliança. Um Deus de aliança que fez uma aliança com Noé, né? E deixou o sinal, um arco-íris. Amém? É lindo olharmos para o céu e vermos um arco-íris. E coisa linda, querido. E sabe de uma coisa? Você não precisa nem olhar isso. Basta olhar uma criança sorrindo. Basta olhar a natureza que Deus nos deu, que Deus nos promove. Basta olhar essa imensidão de céu. Basta olhar para as suas próprias mãos e ver que nós somos feitura de um Deus que é todo-poderoso e que nos aceita da forma que nós somos e quer nos transformar a cada momento em seres cada dia melhor. Amém? Então, nós precisamos manejar bem esta palavra, né? Em Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, devemos aprender onde estão os livros, né? Onde estão os capítulos e versículos, para que com isso, nós no momento da nossa necessidade, querido, nós venhamos a saber aonde está. Amém? Oh, querido, se eu estiver num momento de aflição, se eu estiver num momento de angústia, né? Eu posso ir lá em Filipenses, né? Onde tem lá em Filipenses, no capítulo 4, diz assim, capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, em algumas versões diz petições, declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas em ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui? Sabe o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Que a gente não deve se preocupar, que a gente não deve buscar ansiedade com o que vai acontecer amanhã, que nós devemos desfrutar do que Ele nos dá hoje, que é a dádiva da vida. Amém? E amanhã, certamente Deus vai prover, querido. A nossa confiança tem que estar em Deus, na palavra. É por isso que nós devemos manusear esta palavra, né? Estudarmos, aprender, né? E esta palavra, ela tem que habitar em nós. Estar aqui em Colossenses, vamos lá em Colossenses. Que coisa boa. Eu me alegro, queridos, em poder passar essa novidade para vocês, né? Essas boas novas. Amém? Boas novas. Sabe que a palavra sempre é novidade, a palavra sempre são boas novas, né? Por isso que ela se chama boas novas. Então,
aqui em Colossenses, no Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Oh, Deus bom, querido! Nós temos muito que se alegrar, querido. E você pode dizer: Kátia, mas você não conhece a minha vida. Kátia, mas você não sabe pelo que eu estou passando. Mas eu quero dizer a você algo. Deus sabe pelo que você está passando. E Deus diz nesse momento para você: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não há circunstância, querido, que seja maior do que o Deus a quem você deve crer. Não há circunstância. A gente pode, querido, a gente tem duas escolhas, nós podemos escolher. Nós podemos ficar olhando e valorando aquela circunstância, e olhando e murmurando e olhando para a circunstância, mas nós podemos simplesmente levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, obrigada porque eu estou aqui, e o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, e eu tenho a plena convicção que o Senhor está encaminhando o teu exército de anjos ao meu favor, e esta circunstância ela vai cair por terra. Eu me lembrei agora e eu quero fechar com isso para vocês, amém? Aleluia! A história de Davi, queridos. Davi era um menino, Davi era um pastor de ovelhas, né? E Deus levantou aquele menino, aquele rapaz, aquele pastor de ovelhas. E aquele pastor de ovelhas confiou tanto em Deus que disse: olha, quem é este incircunciso, né? Falando de Golias, que ousa encarar, né, o exército do Deus vivo. Sabe o que ele estava dizendo ali? Olha, Golias, você tem um Deus morto, mas um Deus que é vivo, e Ele está comigo. E hoje mesmo eu derrotarei você com a sua própria espada. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, Golias era um homem de luta, era um gigante. Ele era da terra dos gigantes, de família de gigantes. Eu estava observando os jogadores de basquete, né? E às vezes tem juiz de futebol, você pode olhar isso vai lhe trazer fé, né? Então você vai ver aqueles juízes, né, de futebol, não, aqueles juízes de basquete, né? Você vê que o juiz é bem pequenininho e os jogadores são monstruosos. Mas sabe de uma coisa, quando aquele juiz apita, aquele jogo tem que parar. Deus faz isso comigo e com você, querido. Não existe circunstância maior que seja. Na hora que a gente profere, na hora que a gente diz assim: olha, eu sou o que a palavra diz que eu sou, e a palavra diz que eu tenho a vitória em Cristo Jesus, e essa circunstância ela tem que ir por terra. Sabe, queridos, eu não estou dizendo algo para ilustrar apenas, eu não estou dizendo algo para vocês que eu não tenha vivido na minha vida. Já se levantou circunstâncias no começo de dias na minha vida, onde eu disse assim: o dia pode ter começado deste jeito, mas não irá terminar, porque eu sei em quem eu tenho crido, e no final deste dia eu levantarei as minhas mãos santas com a vitória sobre essa circunstância. E sabe de uma coisa, não foi apenas uma ou duas vezes, não, foram N situações. E eu quero dizer para você, nesse início de ano, fique com a palavra, mergulhe nesta palavra, creia em Deus, segure na mão do Senhor Jesus Cristo, creia que Ele é teu Salvador, creia que Ele ressuscitou dos mortos, amém, ao terceiro dia, e está sentado à destra de Deus, onde Ele sabe, Ele intercede por nós. Ele sabe o que é ser humano, e Ele diz, Ele intercede ali por nós, amém? Nós não somos... nós não devemos estar alheios, mas devemos estar confiantes que, como Jesus Cristo, nós somos filhos amados de Deus, amém? Curvem suas cabeças, oh glória! Eu vou dizer para vocês, hoje eu gostaria de ficar pregando por mais tempo aqui com vocês, de tanto que eu me alegro de falar desta palavra que realmente funciona, porque essa palavra ela é viva, essa palavra ela tem poder transformador.
amém? De endireitar veredas. Se apoie nessa palavra e ela vai endireitar a sua vereda, amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, no teu nome que é santo, no teu nome que é poderoso, no teu nome que é transformador, o nome de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos socorrer, para nos tirar do império das trevas. E Pai, obrigado por cada pessoa que tem ouvido esta palavra, assistido este programa. E eu sei, porque sei, que esta palavra transformará a vida de muitos. E haverão muitos testemunhos. Muitos serão os testemunhos, não para glorificar o meu nome, mas para glorificar a tua palavra. Eu sou apenas um canal. Eu te agradeço, eu bendigo o teu nome que é santo, o nome santo de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Esteja no meio de nós, nos ajude na caminhada, a caminhada rumo ao alvo, rumo à nossa salvação, onde um dia estaremos diante dos olhos de fogo e nos alegraremos, porque Ele é pleno, Ele é a própria plenitude. Assim eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, uma semana excelente e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.